Neste vídeo, estarei respondendo a uma pergunta que surge com bastante frequência tanto entre os crentes quanto entre os não crentes. Jesus ressuscitará os cremados? É o que acontece com aqueles que foram cremados na ressurreição na segunda vinda de Jesus Cristo? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começarei dizendo que Deus não nos deu nenhuma direção específica, revelação ou comando direto sobre o que acontece aos cristãos que são cremados. Não há nada na Bíblia que aponte especificamente para responder a essa pergunta. Existem alguns versículos aos quais podemos apontar para orientação, no entanto, e este também é um tópico que discuti extensivamente dentro da comunidade cristã antes. Um versículo que quero compartilhar de imediato com você é Gênesis 3 versículo 19, que diz: "Você voltará para o solo, porque dele você foi tirado, porquanto és pó e ao pó tornarás." Agora, este versículo está nos dizendo que nossos corpos físicos vieram do pó e retornarão ao pó após a morte, quer seja através da cremação ou apenas da decomposição geral ao longo do tempo. Afinal, existem várias coisas que podem acontecer aos corpos após a morte que estão fora de nosso controle. Outra maneira que eu vi essa pergunta respondida antes é simplesmente que quando Jesus vem do céu, ele transforma milhões de corpos e realiza o milagre da ressurreição. É difícil acreditar que ele não tem o poder de ressuscitar corpos cremados. Então, o que acontece depois que alguém morre? O que acontece depois que alguém morre de acordo com a Bíblia? Bem, a cremação era praticada nos tempos bíblicos, mas não era comum entre os israelitas ou os crentes do Novo Testamento. Na cultura dos tempos bíblicos, o enterro era, de longe, a forma mais comum de descanso de um corpo após a morte. Os corpos muitas vezes eram colocados para descansar em túmulos, como Jesus foi sepultado, ou em cavernas e no solo. Enquanto o enterro era a prática mais comum, em nenhum lugar da Bíblia ele ordena o enterro como o único método de disposição de um corpo, e é isso que importa aqui. Os cristãos acreditam na cremação? Não posso falar em nome de todos, obviamente, mas apesar de a Bíblia não dar um comando sobre se devemos ou não cremar os mortos, eu sei que alguns cristãos se opõem à cremação. Eles dizem que Deus não será capaz de ressuscitar o corpo de alguém que foi cremado e reunir com sua alma e espírito. Para sustentar isso, vejo alguns cristãos apontando para 1 Coríntios 15 versículos 35 a 55 para fazer este ponto, que diz: "Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção." No entanto, como já mencionei, seja um corpo cremado ou não, não é mais difícil para Deus ressuscitar esse corpo e reuni-lo com sua alma. E quanto a todos os cristãos que morreram e foram enterrados há milhares de anos? Eles não serão mais do que pó neste ponto. Então, como isso é diferente de ser cremado? Terminarei dizendo que a questão da cremação ou do enterro está dentro do âmbito da liberdade cristã. É uma escolha que a pessoa deve fazer com a bênção de seus entes queridos. Compartilhe este vídeo, Deus abençoe e tenha um ótimo dia.